quais seriam os processos dessa segurança para quem quer deixar para depois? Em primeiro lugar, você vai ter que analisar o seu momento de vida, né? Se você já é uma pessoa que tem um relacionamento estável, que a sua decisão já está compartilhada com o seu parceiro, existe a possibilidade de um congelamento de embrião, por exemplo, né? Você pode fazer a coleta de óvulos, a coleta do espermatozoide e congelar o embrião para aquele momento que você decidir, você só implantar, né? Agora, se o seu momento de vida, você está solteiro, você não deseja ter esse embrião nesse momento, você pode se preservar, você pode fazer o congelamento de óvulos. Não existe uma idade mínima para se fazer, normalmente a gente faz depois dos 30, né? Até os 30 ainda é um pouco cedo para fazer a coleta, até porque as suas decisões mudam, são muito voláteis ainda na juventude, mas a partir dos 30 já é possível se fazer, e o congelamento de ovos eu falo que é uma tranquilidade guardada no congelador. Se você não decidir ter, tá lá, se você decidir também está, né? Então o primeiro passo é tomar a decisão se você pensa lá no futuro inteiro alguma coisa. Se não pensa, se é um desejo que não está ali latente, que é algo que você já decidiu que não vai ter filhos, a vida vai seguir como se nada tivesse trazendo nenhum prejuízo ali, nenhum momento de angústia. Mas se é algo que te traz ali um sentimento, ainda que pequeno, ainda como uma sementinha, eu acho que vale a pena o investimento. Agora, eu queria só fazer um parênteses ainda nisso, porque a gente está falando para um público muito privilegiado, né, desse congelamento. Exato. Porque a gente tem aí milhares de mulheres que não têm um plano de saúde, né, que não tem uma condição financeira de buscar uma clínica particular também. E eu queria perguntar, Cizi, como esses processos são realizados pelo SUS? Existem, né? Assim, o processo de congelamento de óvulos, ele é mais restrito, não tem um acesso a todas as pessoas, mas o congelamento e a fertilização in vitro existe. Aqui em Belo Horizonte, o Hospital das Clínicas existe uma fila, você faz um cadastro, você entra numa fila e você faz todo um processo ali de exames, de cuidados, para depois, lá na frente, você ter a possibilidade de gerar o embrião e fazer a implantação in vitro. Então, hoje já temos acesso aí para todo mundo. Não é fácil, não é simples, é um cadastro, é uma fila, mas você consegue ter um resultado sim. Inclusive, eu estou com uma paciente que está a implantar um embriãozinho agora pelo Hospital das Clínicas, com 43 anos de idade. Olha! É o primeiro? Segundo. O primeiro foi também fertilização in vitro, com 38. E ela só conseguiu um embrião durante o primeiro processo dela. Implantou, o nenenzinho nasceu. Tá linda a menininha, agora ela vai fazer a segunda implantação pelo Hospital das Clínicas. Legal, né? A gente tem até uma participação na tela do Pedro Caldas, que ele falou: minha mãe me teve com mais de 40, ficou cardiopata cedo. Quem me criou foi minha irmã mais velha. E eu tive que tomar conta da mamãe a partir dos meus 16 anos até os 41. É complicado ter filhos com essa idade. Acho que foi o próprio Pedro Caldas que também compartilhou com a gente que o pai dele também já tinha uma idade mais avançada naquele programa que nós fizemos sobre o pai e avô. Mas essa questão cardiológica a partir dos 40 anos é de fato uma questão, assim, porque há obviamente uma sobrecarga, mas como monitorar? Porque é uma coisa que eu estava pensando outro dia, assim, até numa conversa totalmente aleatória aqui na redação, são poucas as pessoas que têm o hábito frequente de consultas ao cardiologista. Exato. Você vai ao ginecologista, a gente que usa óculos vai ao oftalmologista, mas a gente não vai no cardiologista. Eu vou. Dando exemplo. Mas assim, por exemplo, eu nunca fui que não fosse para fazer o silicone, assim, né? Um risco cirúrgico. Agora, uma consulta de rotina para saber se está tudo bem. Mas a minha cardiologista é clínica também, né? E inclusive ela tem 80 anos. Que fofa! Agora, Marta. Essa questão cardiológica, ela é uma questão para as mulheres acima dos 40 em função da sobrecarga da gestação? Não necessariamente desenvolve uma cardiopatia pela gravidez, né? O que pode acontecer muitas vezes é o que você disse, é já ter a doença, já ter o adoecimento, mas durante a gravidez é aquele momento que você se cuida, é aquele momento que você faz exames, que você faz um cuidado maior com a sua saúde e você acaba descobrindo ali várias doenças, né? O hipotireoidismo é um deles também, normalmente a gente convive com ele aí e na hora que entra na gravidez, ele instabiliza e você faz o diagnóstico. Não
não tem uma relação direta de gravidez após os 40 com maior risco de cardiopatia especificamente. Mas há sim uma sobrecarga e por isso tem que ter um cuidado maior. É uma gravidez considerada uma gravidez de um risco um pouquinho maior do que o risco habitual de uma mulher mais jovem. Então, aí a gente fala em gravidez de riscos e descarta um pouco essa cardiopatia, né? Mas quais são os riscos reais dessa gravidez tardia, vamos dizer assim, né? A gente tá falando de 40, gente, mas tem mulheres tendo filho aos 43, aos 45, aos 46, né? Uma Cláudia Raia. Uma Cláudia Raia. A Viviane Araújo, ela teve foi com 46? Acho que, não sei a idade exata, falou vamos 46 conferir aí. aqui, mas eu acho que a Viviane Araújo, por exemplo, acho que foi com 46. Então assim, a gente tem visto cada vez mais esse perfil de gestante e antes esses riscos eles eram muito efetivos, né? Uma mulher que engravidava mais tarde, a gente falava, nossa, gravidez de risco, às vezes ela tinha que passar uma gravidez na cama, muitas vezes. Eu queria que você falasse como isso mudou com o avanço da medicina e também quais são efetivamente esses principais riscos. Mudou e muito, né? Hoje uma mulher de 40, ela tá muito mais bem cuidada, muitas vezes, do que uma jovem de 20, né? Assim, então, em termos de risco para a mulher, não se tem um risco pontual ali. Claro que é uma gestação que vai ter um cuidado maior, vai ter uma avaliação laboratorial, um cuidado de glicose, né? De dosagem hormonal, vai ter todo um cuidado por parte do obstetra, mas na maior parte das vezes, esse desfecho, ele é tão favorável quanto uma gravidez de risco habitual, né? O que a gente muitas vezes percebe na psiquiatria é um aumento da ansiedade nessas mulheres com 40 anos quando engravida. Isso é muito comum, a chance de desenvolver uma depressão pós-parto também é um pouco maior. A ansiedade acontece por vários fatores. Primeiro, porque muitas vezes ela protelou a questão da maternidade e aí vem a questão da gravidez já numa fase um pouco maior e aí começa a viver, e se eu tivesse engravidado antes? E por que eu não tentei? Por que eu não insisti um pouquinho? Por que eu não adiantei esse processo? Isso muitas vezes gera uma angústia, gera um pouco de ansiedade. A parte da depressão é viver esse passado, né? Aí se eu tivesse tido filho mais jovem, eu teria tido mais energia ou não. Então, é uma questão que da parte emocional, ela traz um apelo maior. Do ponto de vista físico e biológico, não, é muito individualizado. Até os partos hoje, né, gente? Antigamente, essas mulheres de 40 anos, elas tinham partos por parteiras, em casa, né? Em fazendas, enfim. Era tudo muito diferente, né? O próprio parto mesmo era muito menos assistido. Com certeza. E tem aqui a resposta. Viviane Araújo. Você tem aí? Pode falar. 47, né? Ela nasceu aos 47 anos. Olha que incrível. E viu ela na avenida, no Salgueiro. Fiquei pertinho dela lá, naquele shape, fui com ela na quadra de Salgueiro. Tem uma coisa que eu achei interessante também na nossa matéria, que está na versão impressa e no online, né, o tempo.com.br/interessa, mas que a demógrafa Raquel Zanata Coutinho fazendo um resgate histórico, e ela fala assim, mulheres sempre engravidaram aos 40, não só que elas engravidavam aos 40 do sexto, do sétimo, Hoje eu li o resultado de uma pesquisa que traz justamente esse dado, que as mulheres com a mesma idade lá, né, 1958 a 1970, os filhos de mães mais novas se saíam melhores em testes cognitivos. Por quê? As mães mais velhas não eram tão escolarizadas, tinham maior tendência a fumar durante a gravidez, não estavam tão estabilizadas profissionalmente, aí nesse estudo. Porém, contudo, em 2018, uma outra pesquisa coordenada pelo Journal of Epidemiologic... Você no final é mentira, tá, gente? Eu coloquei, porque eu não sabia falar o resto. Trouxe que as crianças britânicas de 10 e 11 anos, nascidas em 2001, os filhos de mães mais velhas tinham a tendência a sair melhor em testes do que as mães mais jovens de 25 e 29. Justamente porque elas eram o quê? Escolarizadas, gente. Elas não viveram em outro contexto. Elas viveram em outro contexto. É totalmente o oposto. É só isso, é muito simples, a matemática. Tem mais informação, né? Hoje a mulher tem muito mais acesso à informação. Ela se prepara para a sociedade, né? Hoje também é uma opção, não é? Uma até excesso de informação, né, doutora? Porque a gente recebe uma chuva de conteúdo que, vamos combinar, deixa a gente até um pouco pirada, porque o que é verdade, muito mito. Todo mundo tem um pitaco para dar na sua gravidez, vamos combinar, né? Na criação do seu filho. Nossa, isso em qualquer idade. Eu ia trazer aqui também que isso é uma coisa
voltando àquela relatividade, né? Eu fiquei grávida aos 27 anos e eu perdi durante a minha gravidez 5 quilos, porque eu só vomitava. Então eu tive a questão hormonal mexeu muito com o meu organismo. E eu tive muito enjoo, não foi mais ou menos enjoo assim, foi muito enjoo. Eu não consegui comer, de eu ter que tomar soro na veia, porque eu estava com uma pressão muito baixa. Então, assim, eu até o quase 5º mês de gravidez, eu perdi 5 quilos e eu pesava 50. Então, vocês imaginam, uma menina jovem de 27 anos que pesava 50 quilos e estava com 45, eu estava parecendo doente, pele e osso, né? E só depois do 5º mês, ainda assim com medicação, que eu fui retomando o meu peso e conseguindo curtir a minha gravidez, porque antes eu só enjoava. Então, assim, para você ter ideia, eu comia. Eu dava, a minha médica falava assim, come o que você conseguiu, o que ficar aí dentro é lucro. Então eu comia, no meio do prato eu tinha que parar para ir no banheiro vomitar. E aí eu ia lá, bochechava e tal, voltava para o mesmo prato para continuar comendo, para ingerir alguma coisa de qualidade para poder passar para o meu filho. E aí eu consegui, aí fui ganhando um pouquinho de peso ao longo do finalzinho da gravidez, mas eu saí da maternidade pesando 50 quilos, que era o que eu ganhei, mais o bebê que nasceu com 3 quilos e quase 500, 3 quilos, 400 e pouquinho, e eu saí da maternidade. Então, assim, esteticamente, para mim, foi uma maravilha. Mas, assim, há muito custo. Assim, eu falava, não vou ser mãe, nunca mais vou ser mãe de filho único. Toda vez que eu estava no vado, eu pensava, vou ser mãe de filho único. Porque foi muito difícil. Eu tive uma gravidez que não foi fácil, assim, né? Eu trabalhava, não conseguia trabalhar, não podia, eu era repórter, eu não podia ir para a rua, porque eu passava mal, né? Nenhum motorista queria sair comigo, porque todos tinham medo que eu vomitasse nos carros deles. Então, assim, existia uma imaturidade, existia um medo. Apesar de eu ser uma pessoa muito corajosa, por exemplo, eu acho que eu era mais corajosa jovem do que hoje. Hoje eu tenho mais sensatez, então o pé vai atrás para as coisas. Naquela época, receber um filho, para mim, foi uma alegria muito grande. Eu ter coragem, vou ser uma ótima mãe, aquele impulso todo, emocionalmente. Mas eu tinha questões, tanto que quando ele nasce, eu falo, e agora? Eu faço o quê com essa criança? Eu não sei ser mãe. Então, isso pesou muito para mim, na minha idade. Mas fomos aprendendo juntos, né? Eu fui aprendendo junto com meu filho, com meu marido, como ser mãe.